Olá, telespectador da TV Mar Canal 25, um grande abraço para você. Estamos começando mais um programa Segurança em Foco nesta sexta-feira, dia 20 de abril de 2018. Vamos trazer muitas notícias aqui no programa hoje, né? Temos dois convidados a apresentar, inclusive, ações relacionadas à lei seca com o coordenador, o Tenente Emanuel Costa. Vamos falar aqui também no programa de hoje, 1 hora de programa com muitos assuntos. Vamos conversar também com o Ricardo Nazário, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, Sindipol, e as tratativas junto ao governo de Alagoas, com a presença do nosso analista, o Geraldo de Magela, historiador, e que vai também, junto comigo, trazer as perguntas, trazer essa dinâmica com os nossos convidados deste programa Segurança em Foco, que está no ar, na manhã desta sexta-feira, na programação da TV Mar Canal 25. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Você acompanha também a nossa programação de qualquer ponto do planeta pela internet, através da rede mundial de computadores. Pelo seu smartphone, através do aplicativo TV Mar, você baixa para seu smartphone, é gratuito, tá certo? E vai ter acesso a um amplo conteúdo da TV Mar Canal 25, com mais um programa Segurança em Foco, com a alta definição, que um assinante tem como assinante da NET, tem também na nossa programação, né, essa qualidade que a TV Mar Canal 25 proporciona e, naturalmente, pelo seu smartphone você vai ter acesso a este conteúdo também de forma gratuita. As nossas redes sociais, através do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, você pode acompanhar os bastidores de cada programa da TV Mar Canal 25, assim como o nosso WhatsApp, que é o 981079872. O WhatsApp também está liberado para que você possa participar, interagir, mandar suas perguntas. O contato é direto com a produção do programa e nós vamos, no decorrer aqui do programa também, de acordo com a sua participação, trazer os principais temas e os principais questionamentos. Magela, um grande abraço para você, bom dia. Hoje com dois convidados aqui, né? O Ricardo Nazário, presidente do Sindipol, e também o Tenente Emanuel Costa, que está fazendo um grande trabalho como coordenador da Lei Seca, tem aí uma tropa muito motivada nas ruas. Eu vou deixar você à vontade para poder fazer a primeira colocação para qualquer um dos dois nesse momento. O que está mais na pauta, pelo menos nesses últimos dias, é a questão da reivindicação salarial das polícias, né? Da segurança pública, basicamente da polícia militar, mas a polícia civil já vem aí com negociações que o nosso telespectador precisa entender qual a diferença da negociação da Polícia Civil com a Polícia Militar. Inclusive, viu, Magela, em cima disso que você está colocando, eu tive a oportunidade de entrevistar o Ricardo Nazário, quero até cumprimentar o Ricardo também e o Tenente Emanuel, a respeito dessa... Existem algumas situações relacionadas à condição de trabalho que tem incomodado os policiais civis, né? A denúncia à fragilidade do projeto do Centro Integrado de Segurança Pública, que facilita a fuga de presos e põe em risco a vida de policiais civis e da população. Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer, em nome da categoria já agradecemos. E partindo da primeira pergunta, as negociações. Na verdade, a Polícia Civil, há aproximadamente há mais de 3 anos que iniciou-se a negociação. Conseguimos fechar a negociação em meados meio de 2017, junho, eu acredito em julho de 2017, e para a implantação do acordo do aumento do piso salarial em dezembro de 2018. Então, nós temos aí aproximadamente, foram quase 4 anos de negociações para poder a Polícia Civil implementar o aumento do piso salarial. Então, todas as negociações, né, o que a gente vem percebendo é que o governo do Estado, principalmente com a categoria da área da segurança pública, onde engloba Polícia Militar, Polícia Civil, os agentes penitenciários, o próprio DETRAN está inserido na segurança pública, a perícia oficial que está mobilizada nesse momento, inclusive estão ameaçando paralisação 100%, os peritos, né? E aí vai complicar mais ainda a própria estrutura da Polícia Civil, porque se tiver um homicídio, para fazer o local de crime, a perícia lá, a própria Polícia Civil vai ficar lá, a Polícia Militar lá,
a Polícia Civil lá no local do crime, né? E a perícia não vai vir. Então, vai ser um caos aí nessa situação. Então, o governo do Estado, não é fácil a negociação. Estamos percebendo agora com os colegas da Polícia Militar que não é fácil a negociação. O Estado alega esbarrar em algumas... a lei de responsabilidade fiscal, que o orçamento está apertado, enfim. Mas, em contrapartida, nós vimos aí o aumento do 10º dos poderes, né? E o próprio Estado, o próprio secretário de Planejamento deu uma entrevista, eu acho que há um mês atrás, aproximadamente, dizendo que o Estado estava muito bem, tinha 1 bilhão e 400 mil reais em caixa para poder fazer investimento esse ano para o Estado de Alagoas. Então, é um discurso que a gente não consegue entender, porque o próprio secretário de Planejamento disse que tem em caixa mais de 1,5 bilhão de reais. Né? As categorias da segurança pública, vamos ampliar a categoria dos servidores públicos, né? Não só a segurança pública, mas todos os servidores públicos estão enfrentando muita dificuldade de negociação com o governo do Estado, né? Temos aí os professores e os outros servidores. Em específico da Polícia Civil, esse aumento que nós conseguimos foi com muita luta, né? Assim, tivemos que nos mobilizar, fizemos greves, inclusive fomos forçados, porque não tinha um canal de negociação, a fechar o porto de Maceió, né, de Alagoas. E, infelizmente, certas atitudes vistas como radicais pela sociedade ou pelo próprio governo do Estado, é porque o próprio governo do Estado não abre um canal de negociação, e quando abre um canal de negociação, ele sempre se limita a uma inverdade, né? Porque se você vai no portal da transparência, você vê lá que existe recurso no Estado, só que a prioridade do governo do Estado são outras, e não valorizar o servidor público, né? Infelizmente, é o que está acontecendo com os policiais militares, que eu acho muito justo. O Sindipol já prestou apoio aos colegas da Polícia Militar, que é justo, né? Que quase todas as categorias da segurança pública já conseguiram ter um reajuste, ou pelo menos a reposição da inflação, que, na verdade, hoje o servidor público não consegue ter um aumento salarial. Sim. São reposições inflacionárias. Você não tem ganho real, né? Esse aumento que nós vamos ter implantado em dezembro são reposições inflacionárias que o governo do Estado deixou de repassar ao servidor. É isso. Magela, nessa condição do que está colocando o Ricardo, é muito importante isso, quando se fala hoje de uma reivindicação dos militares. Para quem está em casa, muitas vezes, Tenente Emanuel, pensando que a lei seca, por ter militares, parou, o que é que você pode dizer a respeito desse assunto? Seja bem-vindo também. Bom dia a todos. Satisfação imensa poder participar. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Olha, a lei seca eu digo sempre nas palestras, que é um patrimônio da sociedade alagoana, onde tem que se fazer presente nas ruas e também nas ações educativas. De forma ordeira e de forma muito coincidente, nós temos preparado toda uma situação para essa semana, a gente ter instruções com a tropa, atualizações do CTB, essa mudança agora que saiu recente, a gente está preparando toda a tropa, não ter nenhum tipo de situação diferente, dúvida. Então, esses dias nós estamos fazendo ações educativas, está chegando já o Maio Amarelo, que está na porta, e é um mês que a gente está sempre trabalhando com isso, e estamos preparando a tropa para poder jogar nas ruas de forma correta, para não ter nenhuma dúvida, para não chegar lá e o cara ser tratado de uma forma diferente. Então, semana nós estamos fazendo isso, logicamente, depois que está tudo resolvido, nós vamos estar prontos nas ruas para atender a sociedade de forma muito correta, porque não podemos ter dúvida numa mudança tão importante, tão séria que está acontecendo agora recentemente, e fazer qualquer coisa de forma diferente do que é certo. Agora, né, Magela, é importante esse trabalho integrado que as polícias em Alagoas, porque já tratamos desse assunto aqui, né, em outros programas, que nós não poderíamos pensar em segurança pública setorizando a coisa. Você é um dos críticos nesse quesito. E quando você acompanha ações como a Lei Seca, como o Sindipol aderindo a uma reivindicação dos militares, isso é uma condição que começa a ser vista como um avanço na sua concepção, Magela, nesse sentido? Acho que isso tem que ser cada vez mais
realizado e virar uma política mesmo. A integração das polícias, da área de segurança, não é só das polícias, mas de toda a área de segurança, não é um discurso, não é uma retórica, ela tem que acontecer na prática. E para acontecer na prática, você tem ações, por exemplo, na questão dos presídios, na questão da polícia judiciária, na polícia militar ostensiva nas ruas. E essa questão da lei seca, que é uma ação também da segurança, ou seja, da polícia militar, quanto maior a ação, tanto educativa quanto na comunicação, quanto é a efetividade, menos acidentes, menos pessoas vão ser atingidas por motoristas alcoolizados que se acidentam e promovem acidente com terceiros, inclusive com morte, deixando pessoas mutiladas. E a sociedade precisa saber que na área da saúde, por exemplo, o sujeito se embriaga, acontece um acidente. Quando ele vai ao pronto-socorro, quem paga é a sociedade, é o SUS que está pagando. O pronto-socorro, lá, o HGE, todo aquele recurso, quem entra no HGE, toda a sociedade está pagando. Então, o acidente de trânsito, de moto, seja do que for, bicicleta, atropelamento, etc. E os homicídios, a sociedade como um todo paga essa conta. Não tem o privado pagando essa conta é paga pelo SUS. O SUS somos nós. Use o SUS. Eu tenho plano de saúde ou não, o que está lá no pronto-socorro, essa despesa é paga pela sociedade. Então, quanto mais se reduz o acidente, menos pessoas você vai ter mutilado, menos trabalhadores, pais de famílias mutilados e deixando de trabalhar. Porque cada acidente desse sujeito que trabalha, o posto de trabalho dele vai ficar vago. A colocação perfeita que o já está falando, porque é o seguinte, em 2011 não tínhamos a Operação Lei Seca. Morreram aqui na capital 275 pessoas, estatística de 2011. Em 2012 entrou a Lei Seca e veio só caindo a linha. Em 2017 agora fizemos uma estatística, morreram 70. Então de 2011 com 270 para 70, veja a linha importante. Absurda. Isso, logicamente não quero atribuir só a Operação Lei Seca, mas atribuir toda a força de trânsito. Mais especificamente a lei, Lei Seca, veio para contribuir. Porque a economia do Estado é gigantesca. Muita gente diz assim, olha, a Operação Lei Seca, até que a Operação Lei Seca quase que alguém fala isso não, mas o trânsito, da forma geral, está ali para arrecadar. Não é. Exatamente o que o Major falou, é o seguinte, a redução, a economia ela é gigantesca. Com certeza. Para o Estado e para a família que não deixa de perder o seu filho ou seu esposo, que gera uma outra questão social. Porque quando você perde um pai, vamos imaginar uma família humilde, que está lá colocando seu filhozinho, um maior sacrifício na escola, lá trabalhando, lutando, perde a vida. Não é? Então, o filhinho já deixou de ir para a escola, a família já vai entrar no sufoco, de repente a mãe já vai pedir na rua, que normalmente é assim, e aí vai gerando toda uma situação. Aquela criancinha que tem um futuro gigantesco na frente, já deixou de ter a oportunidade de uma escolinha ali, porque às vezes o Estado não consegue oferecer, e ele vai de repente entrar para um crime. Então, não é simplesmente o cara que foi embora, tem toda uma questão social por trás. O impacto disso, né? O impacto disso aí. Então, eu fico feliz quando vejo esses números. Agora mesmo na Semana Santa, eu fui visitar, antes um pouquinho da Semana Santa, fui visitar os acidentados da pós-carnaval, no hospital lá do Agreste, da emergência. E fui cercado, literalmente cercado por alguns médicos e por ciência social, falando o seguinte, que teve uma redução importante no carnaval e que fizesse operações antes da Semana Santa lá de Terapiraca para tentar dar um resultado, porque a Semana Santa era pior, chegava a ser pior do que o carnaval, em termos de entrada, de todo tipo de entrada lá. E aí eu firmei o compromisso e joguei a Operação Lei Seca lá 4 vezes no Agreste. O resultado agora nós recebemos, só para ter uma noção, um parâmetro, foi a queda de moto, que aconteceu demais. Saiu de 260, acredito, para 104 quedas. Então, mostra claramente que a população quer ser fiscalizada. Ela quer sentir o poder do Estado junto.
Agora, quando você tem que fiscalizar, não está dizendo que você tem que ser agressivo. Sim, você tem que ser correto, justo e de forma educada. Agora, responsabilizando na medida do seu erro. Eu fui há menos de um mês atrás, eu fui ao HGE. Fui no arquivo do HGE, que aliás é um dos melhores locais que se pode pegar informação em Alagoas, é o arquivo do HGE. Como eu estou fazendo uma pesquisa nessa área, 2/3 da área ocupada hoje no HGE de Maceió é para trauma. Exatamente. Acidentes de moto, trauma, de modo geral. Para mim é um fato novo, não sabia. Bicicleta, automóvel. Então, se 2/3, e veja que o trauma, o sujeito fica dias, e às vezes meses, e às vezes anos. E é caríssimo, né, para o Estado? E muito caro. Então, 2/3 da área do HGE de Alagoas, o de Maceió, é ocupado por trauma. Então, quanto mais investir na questão da prevenção e da rua, ou seja, a lei seca mais presente, ampliando em várias áreas, mistura conscientização, fiscalização, para você reduzir isso aí. Com certeza. Essa questão da tecnologia que a lei seca utiliza, daqui a pouco nós vamos... Vai ser uma outra questão que eu vou até provocar também o Tenente Emanuel. Mas eu quero também perguntar, quando se trata de investimento, Magela, que você está colocando também para o Ricardo, o projeto do Centro Integrado de Segurança Pública é o ideal para vocês que atuam, que são as pessoas que utilizam o espaço para executar as funções, para os policiais civis? O que é que você tem escutado da categoria, Ricardo? Não é. Não é e não atende. Os Centros Integrados de Segurança Pública, esse projeto do Governo do Estado, conhecido como CISP, ele não atende aos anseios dos operadores da segurança pública. Por quê? Por quê? Porque, primeiro, que não integra. Esse é um ponto crucial. Não integra. O Sindipol defende totalmente a integração das forças de segurança, até porque, se não houver integração, a segurança pública não vai avançar, que tem o seu objetivo de proteger a sociedade. Sim. Então, defendemos totalmente a integração. Por que não integra? Primeiro problema, fez o prédio, colocaram lá equipes, guarnições da Polícia Militar e equipes da Polícia Civil, onde as duas instituições, elas têm as suas, vamos dizer assim, as suas diretrizes de anos aí, que precisa ser integrada, a nosso ver. Primeiro, pegar essas equipes e fazer um curso com essas equipes. Olha, pessoal, vocês vão estar trabalhando juntos, é um projeto do governo, as atribuições internas, porque você pega duas categorias, coloca dentro de um prédio e ficam batendo cabeça. Por exemplo, para ser simples, quem fica na portaria recepcionando a população? A Polícia Militar diz, olha, eu vou fazer o meu papel de policiamento ostensivo, não vou ficar na recepção. Aí os policiais civis dizem, certo, mas como é que a gente vai fazer as investigações se tem que ficar na recepção? Isso é uma coisa simples, que dá para se entender entre eles e fazer um revezamento. Mas começa por aí. Outro problema, que já não integra. Existe lá uma disputa interna por salas. Poucas salas dentro dos Centros Integrados de Segurança Pública destinados. Para você ter uma ideia, as guarnições da Polícia Militar têm em torno aí de 10 policiais e mais 9 policiais civis dentro do Centro Integrado de Segurança Pública. Mais ou menos 20. Aproximadamente. Um banheiro. Entendi. Um banheiro. Para quase 20 homens que vão ficar ali 24 horas. Nós temos, Ricardo, inclusive algumas fotos aí, Josiel, que essa equipe de reportagem já coletou para reforçar um pouco dessa ideia do que está sendo colocado aqui pelo Ricardo Nazário. Pode soltando aí, Josiel, essas imagens. São algumas imagens aí, isso aí que nós estamos mostrando, Ricardo, por favor. Na verdade é o seguinte, aí são falhas estruturais, né? Para você ter uma ideia aí, é o local onde os presos ficam tomando banho de sol e não tem a única proteção é aquela grade, que se você estiver do lado de fora do muro, na parte externa, e após o muro, é um matagal ali, é um campo aberto, e de fora você consegue jogar qualquer um espeto, uma serra por cima, porque é aberto. Aí o preso consegue alcançar a parte daquela grade, serra e está fugindo. Enquanto eles estão fugindo, a gente está agradecendo. Certo. Porque se eles fugirem e acometer um cidadão de bem
ou até o próprio policial lá, isso é um caos, né? É uma infelicidade tamanha e de responsabilidade. Isso é uma grade cerrada, né? Isso aí já foi a fuga que houve agora, recentemente. Fuga, né? Foi uma fuga recente. E, assim, são falhas estruturais que o investimento desse Centro Integrado de Segurança Pública é em torno de R$1.400.000. Por centro? Por centro. R$1.400.000 por cada prédio desse. Então, assim, o grave que nós entendemos, partindo para a questão estrutural, é que 3 meses após ser gasto R$1.400.000 do povo alagoano, aí você encontra o chão, né, afundando, rachadura nas paredes, infiltrações, quase toda a estrutura do teto. E, para você ter uma ideia, erros absurdos na estrutura. O banheiro, a água, ao invés de descer, ela volta no banheiro. O pessoal toma banho, a água, ao invés de descer pelo ralo, ela volta. Então, são erros absurdos que tem nesses Centros Integrados de Segurança Pública e que nós já oficializamos. Você fala nesse que foi apresentado ou em vários? Todos. São 9. Cada um tem seus problemas, né? São todos problemas idênticos. Rachaduras, teto afundando, o teto infiltrando o ar. Eu estou com medo dessas próximas chuvas, porque vai ser um problema sério. Essas últimas chuvas rápidas que têm acontecido em Alagoas, né? Já vários teto caindo. 1.400.000, 3, 4 meses após de inaugurado, acontecendo isso. Então, assim, por isso que nós entendemos que esse projeto, ele não atende, certo, aos operadores da segurança pública. Ele pode atender a quem teve a ideia lá de fazer esse projeto. Ô, Ricardo, quando você fala que a ideia do projeto é um projeto físico, não é isso? Mas a ideia da integração, a ideia do Centro Integrado de Segurança Pública, tirando essa questão da gestão, da infraestrutura, porque tudo isso é uma questão de engenharia, de gestão. Sim. Não é uma questão do projeto em si, projeto, diga, concepção de integração. Certo. Essa concepção de integração, vocês apoiam essa ideia? Tendo espaço para dormir, para o banheiro, certo, etc. Tem toda essa logística. Uma logística bem definida. A logística é ideal. Pronto, qual é a logística ideal? Não é nada de outro mundo, mas é que você tenha a segurança, que o teto não caia, que a água continue escoando pelo ralo, etc. Mas a ideia da integração, você tenha lá a Polícia Judiciária, a Polícia Militar, você tenha as outras áreas da segurança pública para se integrar. Eu vou mais além. Né? Nós vou repetir, que eu acredito que falei que somos totalmente a favor da integração, Sim. Né? Mas a forma que foi implementada, ela não está gerando a integração. Né? Foi o que eu repetindo. Sim. E a nossa opinião é de ir mais além, que nesses Centros Integrados de Segurança Pública tivesse lá a Defensoria Pública, que tivesse lá o Ministério Público, que tivesse lá o magistrado, para que as audiências de custódia acontecessem já de imediato. A Polícia Militar fez a ocorrência, houve a prisão, a Polícia Judiciária está ali para fazer o procedimento, o flagrante, o procedimento policial, já se encaminha na porta do lado para o Ministério Público, para outra porta o defensor, para outra porta o magistrado. Está ali o ciclo completo da estrutura que é eficiente de uma segurança pública. Em questão de horas, o que dependesse de trâmites já seria resolvido. Né? E dali o magistrado iria decidir se o cidadão iria ficar preso ou não, ou em liberdade, ou ia ao sistema penitenciário. Aí sim, seria um projeto ideal. Por que eu estou dizendo que não integra e ainda falo mais? Ele está sendo... a gente tem medo que ele se vire aqueles antigos CISP. CISP não, CIAPC. CIAPC. Né? Não sei se a gente consegue relembrar, mas os CIAPCs que tinham hoje é a central de flagrantes, ali, né? Pronto, era o antigo CIAPC. Verdade. E era essa mesma estrutura, mesma coisa. E lá ainda colocava o corpo de bombeiro. Aí tinha lá sala para a Polícia Militar, sala para o Corpo de Bombeiro, para a perícia oficial e a Polícia Judiciária. Foi o que aconteceu. Começou a não ter a integração, começam a ter certos
vamos dizer assim, desentendimentos, mas não desentendimento na estrutura de trabalho. Né? Entendi. A comunicação não... Na comunicação não flui, né? Não, e a própria estrutura. Você tem duas hierarquias, uma militarizada e outra da Polícia Civil. Então, na hora que isso não está perfeitamente integrado, porque essa integração não é só a integração física, chega lá e tal, cumprimento, um café junto. Você tem todos os trâmites legais, essa coisa toda. Se isso não tiver perfeitamente harmonizado, as ações vão ficar compartilhadas. Aqui é minha praia, aqui é a sua. Sim, correto. Eu quero aproveitar agora a presença do Tenente Emanuel nesse momento aqui do programa Segurança em Foco para trazer também o que é que mudou agora no Código de Trânsito Brasileiro, quais são as sanções penais que um condutor flagrado de maneira desconforme com a lei, né, embriagado, por exemplo, se recusar a fazer o uso do etilômetro, o que é que está sendo estabelecido agora no novo Código de Trânsito Brasileiro? Olha, questão de abordagem, questão de estar sob a influência de álcool, né, com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, para a fiscalização não mudou nada. O que é que funciona? Você é parado na operação lei seca, você é convidado a fazer o teste, se fizer o teste de 0,05 a 0,33 no nosso equipamento de alcoolemia, que é o etilômetro, mais famoso por bafômetro, né? Sim. E se der nessa de 0,05 a 0,33, o que é isso? É veículo retido, CNH recolhida, autuado, que depois será 1 ano sem poder conduzir o veículo, vai pagar R$ 2.934. Para voltar a pegar a habilitação depois que for suspenso 1 ano, você tem que submeter a nova CFC, que é a antiga escola, avaliação pelo Detran, enfim, aí tudo bem. Essa é a parte até 0,33. Passou disso aí, 0,34 para frente, você vai ser conduzido à delegacia. Vai sofrer todas essas consequências, mais a condução para a delegacia. Chegando lá, ele será autuado. E o delegado que vai ver a situação, enfim, vai reunir alguns elementos para arbitrar a fiança. Às vezes chega a ser um salário mínimo, eu já vi até 10 salários mínimos, dependendo da situação. E quem vai arbitrar isso é o delegado? É o delegado. E ele vai responder criminalmente, né, ali, que é de até 3 anos a prisão, a de detenção, tal, ele vai responder. Depois vai pagar horas, muitas das vezes até na própria lei seca, que tem um convênio hoje com o Tribunal de Justiça. Você veio de pagar a cesta básica agora, não vai mais fazer isso. Você vai cumprir horas com a lei seca, 8 horas semanal. Então, nós temos pessoas lá participando da operação, vendo, ajudando a gente, né, que um dia ele foi... Já cumprindo Já cumprindo, um dia ele foi conduzido a delegacia por nós. Então, esse Agora, desculpa, Tenente, isso daí não pode ser um ponto vulnerável, não, porque eu sei da luta que vocês da Lei Seca têm, e eu estou só apenas provocando essa questão, porque todas as vezes que se fala de Lei Seca, existe também um combate ao submundo no processo virtual. E, de repente, se um desses que hoje presta serviço, mas que não tem essa aproximação com o projeto. O compromisso. Ser hoje um cara também que pode ser, para viralizar isso, para dizer, olha, passa por aqui que tem. Isso é uma preocupação, não, de vocês? Mas e pensando bem antes. Por quê? Primeiro que ele não sabe para onde a gente vai. Sabe que marca o ponto de encontro, ele vai para o ponto de encontro lá e vai saber o dia. Aí não tem como. Sim. Mas, e sabe, naquele dia nós passamos para ele, olha, tá hora e chega na base. Eles vão para lá. De lá que ele sai com a gente, ele não sabe onde vai ser. Ótimo. Só que quando ele chega, nós pedimos logo o celular. Ele não tem mais compromisso no celular. Perfeito. Então a gente tenta fechar as portas. Perfeito. Infelizmente, pode até informar antes algum ponto, mas não vai saber o que ponto. E nós informamos ele, se tu participar, você já está respondendo por uma situação, vai responder por outro. Então, normalmente acaba sendo o contrário. Eu percebi, foi bem interessante, uma das vezes, eu estava ali no macro, já à noite, madrugada, aí começaram as prisões. E os caras ficaram vibrando, rapaz. Eu achei aquilo interessante. É mesmo, deixa eu ver. Você ficou dizendo, puxa, um dia eu fui. Eu passei por essa antes. E um depoimento dele é o seguinte, poxa, mas nunca eu vou fazer isso. Tem uma menina mesmo que faz com a gente lá, ela chorou, de vez em quando ela chora lá. Poxa, que cabeça eu estava com minha filha no carro, eu fui presa, não sei o quê. A primeira que foi uma mulher cumprir com a gente. Então ela dizendo, olha, que pena, né, eu fazer isso, mas foi bom que agora eu estou com vida, minha filha está viva. Enfim, leva a coisa pelo lado positivo. Então, essa parte é interessante. Então, nada mudou. Agora, a partir do dia 19, que já começou agora, ontem, né? Sim. Tivemos uma mudança importante.
o artigo 302 e o 303. A lei 13.546, ela mudou alguns outros artigos, mas o mais importante, paralelo, relacionado à alcoolemia, foi o 302 e o 303. Um fala de praticar homicídio culposo na condução do veículo e o outro fala de praticar lesão corporal culposa. A lesão corporal culposa, ela tinha lá de 6 meses a 2 anos de detenção. Na verdade, tem ainda. Não mudou nada. Certo. Agora, teve uma qualificadora que, se tiver superfície de álcool, aí sai de 6 meses a 2 anos para 2 anos a 5 anos de reclusão. Então, já foge do delegado. Então, ele vai chegar lá, vai cumprir, vai ser preso, vai ficar encarcerado, esperando a audiência de custódia com o juiz, enfim, se ele deixar entender que vai relaxar, relaxa ou não. Agora, e praticar homicídio culposo? Também contou a mesma coisa, de 2 a 4 anos de detenção. Mas se você tiver sob efeito de álcool, sai de detenção de 2 a 4 anos para 5 a 8 anos de reclusão. Então, engrossou o caldo. Muito. Aí nós estamos falando de pessoas como a gente. Porque não pense que nós, na Operação Liceu, pegamos pessoas já do mundo do crime, não. São pessoas que nunca foram na delegacia. Existe a ética profissional do coronel. O tal homem do bem, o cidadão de bem. O cidadão do bem, que nunca se envolveu. Já viu nada, muito rosto conhecido, tenho certeza disso. Já sim. Pessoas de todo tipo de idade. Entendeu? Já levamos pessoas jovens, 18 a 20 anos, e pessoas já... E de todas as classes sociais? De todas as classes, principalmente da classe média para a alta. É isso que acontece. Muitas vezes pensa, poxa, só pega os... Não, aqueles que estão com problema na justiça, eles já conseguem nem chegar perto da gente. Mas o fato é que nós levamos pessoas como a gente. Né? Uma vez ou outra nós pegamos um delinquente pesado, mas normalmente é pessoas como a gente. Então, vale a recomendação que pensa direitinho. Que é chato, é complicado, a família vai lá e muitas das vezes normalmente a família vai presente porque ele demora um pouco lá para se fazer toda a questão de iniciativo, liga para uma pessoa da família, a sua família vai lá e é aquela situação. Eu levei uma vez um senhor que tem o quê? Acho que 60 e poucos anos, chato, ele tem um nome social importante aqui em Maceió, a filha foi, enfim, toda uma situação, mas não tem jeito. Eu até brinco. Olha, chego com meus filhos e digo, olha, primeiro que eles não bebem, ainda bem que eles não bebem, né? Para dirigir. Digo, não brinque não, porque chegou família minha, eu nem... E assim tem que ser, porque a Operação Liceu, graças a Deus, tem um nome consolidado, é uma operação que a gente está falando de integração, a gente está fazendo muito integrado com a Polícia Civil, de forma bem diferente do que era antes. Hoje, nós trabalhamos bem integrado, já fizemos operações com aquela delegacia móvel. Isso. Então é bacana isso, se integrar. Verdade. Então, integramos com a SMTT local, algumas SMTT de algum interior não existe, mas Arapiraca, Maceió, Almeida dos Índios. Então, a gente vai rodando, São Miguel dos Campos, com essa turma. É bom que cresce, integra e fortalece a operação. Eu acho, viu, Magela, diante de tudo isso que o Ricardo e que o Tenente Emanuel está colocando, principalmente na questão mesmo das ações realizadas para disciplinar, para poder educar os condutores na questão, mesmo na melhoria do trânsito, a educação mesmo no trânsito, eu acho que resgata muito também da credibilidade da tropa. Porque nós não estamos mais habituados a ver aquelas blitz realizadas de uma guarnição que ficava, às vezes, numa curva, com 2, 3 militares ou com um policial civil, que não tinha aquela organização. Não é essa sensação que passa, Magela, hoje, com a presença da lei seca, com o trabalho integrado com a Polícia Civil? Não, eu acho que isso aí é o salto de qualidade foi muito grande nesse aspecto. E a questão veja, tanto na mídia local quanto na mídia nacional tem dado muita repercussão, né? Eu vejo sempre na Globo, acho que Goiás, sempre em Goiás tem uma rodovia lá que os caras andam a 160, 180 quilômetros, parece que todo mundo só... E a quantidade de acidente e de negro embriagado e que são pegos nessas blitzes lá da lei seca, é impressionante. Então, esses são exemplos que como a questão começou com a multa, a apreensão da carteira. Bom, agora você já sabe que vai ficar de 5 a 8 anos preso. Então, essa questão que remete para um outro problema, que é a questão do
dependente químico. O alcoolismo é uma doença, não é só, eu bebo no final de semana, eu sou um cara alegre, eu sou boêmio. Não, o alcoolismo é doença. Então, boa parte dos que não conseguem parar de beber é porque são alcoólatras. Então, as famílias também têm que se preocupar com isso. Jovens de meia idade e adultos e velhos são alcoólatras. A quantidade de alcoólatras que tem no Brasil não é brincadeira. Então, essa questão dos acidentes no trânsito muito gira em torno dessa questão do alcoolismo. E como o alcoolismo a dependência química, por exemplo, quando você fala do crack ou da maconha, da cocaína, é muito mais porque é o ilícito. Mas o lícito, que a incidência é bem maior do que o ilícito. Morre muito mais gente com acidente de trânsito ingerindo bebida alcoólica do que cheirando cocaína, do que fumando maconha, do que fumando crack. Os números mostram, né? Muito mais. Quando falo em família, e nas palestras eu chamo muita atenção em algumas entrevistas, e agora podemos chamar a atenção o seguinte, que o Estado está tentando fazer a parte dele. O Estado está na rua, a Polícia Civil de um lado, a Polícia Militar, a lei seca presente. Agora precisa entrar no contexto da família. A família precisa entrar nesse contexto. O que é que eu quero chamar a atenção? Às vezes você está no final de semana ali, todo mundo toma sua cervejinha em casa, roda de família ali e tal, e está bebendo. Então você observa logo o seu filho, se está com a chave do carro, vai sair. Se o seu cunhado, se o seu parente ou o seu pai está bebendo, vai dirigir, vai lá, tira a chave, conversa com ele, oferece a carona, faça alguma coisa, chama um transporte público, faça alguma coisa, não deixe sair. Porque se a família falhar e o Estado falhar também, que não fiscalizou naquele momento, as tragédias acontecem. Verdade. Então tem que pensar nisso, tem que ser uma coisa em conjunto. Eu chamo para o processo a família que participe dessa situação. Verdade. E com a família participando, com toda certeza vai mudar. E vamos chegar em números. E você imagina, no caso, tudo bem, você não foi pego na lei seca e aconteceu um acidente e alguém morreu. É isso que eu estou dizendo. Mais importante do que cair na lei seca, mais importante do que cair na lei seca, eu acho que o principal aí, o X da questão, é a tragédia. Porque você cair na lei seca é uma situação que o Estado está lá, trabalhando. É a parte boa ainda da história. O Estado está trabalhando. Não é, Ricardo? Não é por aí? O Estado está trabalhando. Né? Mas quando promove a tragédia, você não tem mais como resgatar. Não, mas esse alerta realmente é de suma importância, a família. Até porque, no final, quem será afetado? Família. Ô, Ricardo, a respeito dessa situação, quais são as outras reivindicações na pauta junto ao governo que a categoria tem tentado buscar nessa melhoria? Existem outras reivindicações? Existe. Na verdade, como a gente já fechou um acordo com o governo do Estado, né, do piso salarial, do aumento, estamos buscando o concurso público para a Polícia Civil. Né? Porque hoje, só para vocês terem uma ideia, e a sociedade tem uma ideia, temos hoje 1.450 agentes de polícia. Né? Temos 117 delegados de polícia para 144 delegacias de todo o Estado. Isso, só para você ter um parâmetro. Só lhe interrompendo, o Davino teve aqui e disse que, acho que desses 117, cerca de 60. 58 estão aptos. Inclusive ele, a pedir aposentadoria. 58 aptos a se aposentarem. E desses 1.450 agentes de polícia, 490 estão aptos a se aposentar. Ou seja, se hoje esses 490 quiserem ir no Recursos Humanos e pedir aposentadoria, eu não sei como é que vai ser feito o trabalho da Polícia Civil, porque de 1.450 você ficar com 960, se eu não me engano, e o efetivo hoje já não consegue atender com mais eficiência e celeridade por causa da falta de efetivo. O objetivo maior agora é reivindicar o concurso público ao governo do Estado, porque realmente a Polícia Civil vai travar. E aí o que é que acontece? Só para a sociedade ter um exemplo, com todo o trabalho que a Delegacia de Homicídio vem fazendo, 2017 foram aproximadamente 570 inquéritos concluídos com autoria, né? Ou seja, o criminoso foi relatado, foi às barras da justiça, mas, em outro olhar, 233 homicídios ficaram sem autoria, ou seja, 233 famílias só em Maceió.
Só em Maceió, não estou falando do estado. Só em Maceió. 233 famílias não tiveram a sensação do poder do Estado punindo aquele assassino. Então, aí você diz, mas aí você está dizendo que a Polícia Civil não foi eficiente. Não, não é isso. A Polícia Civil conseguiu esclarecer quase 570 homicídios. Sim. Né? 570 homicídios, mas não conseguiu dar um passo maior, né, de eficiência, porque falta delegados, falta agente de polícia. Então, um dos objetivos é sensibilizar o governo do Estado, é que faça concurso público urgente para a instituição Polícia Civil, escrivães de polícia também, né, são 200 para todo o Estado de Alagoas. E nós tivemos uma reunião com o delegado-geral, o sindicato preocupado com essa situação, porque nós, claro, entidade classista, o viés não é só aumento salarial, né? Queremos dar um atendimento à população, queremos que a população chegue à delegacia, seja bem atendida, tenha um local, né? É por isso que nós brigamos por condições de trabalho, porque reflete o atendimento para a sociedade. Para você ter uma ideia, tivemos ontem na Central de Flagrantes, aqui no Farol, Sim. o ar-condicionado da recepção, onde a população chega para fazer o boletim de ocorrência, está quebrado há 3 meses. Isso foi ontem, constatei ontem. Fui lá à Central de Flagrante. Então, aí alguns da sociedade dizem, mas esse sindicato é radical. Não é. Infelizmente, algumas coisas têm que ser ditas. Né? Infelizmente. Como é que se diz? Você consegue entender um ar-condicionado, e tinha mais de 30 pessoas ontem. Era 1h da tarde quando eu cheguei na Central de Flagrantes ontem. Dia 19. E que não é, no final das contas, uma reivindicação para a categoria, mas para a sociedade. Um atendimento para a sociedade. Então, isso é o mínimo. Isso é o mínimo do mínimo, um ar-condicionado para recepcionar o povo alagoano, numa delegacia de Central de Flagrantes, que é 24 horas. Então, falo mais uma vez, sensibilizar o governo do Estado, concurso público para a Polícia Civil urgente, porque se hoje não conseguimos bater algumas metas, Sim. esclarecer com mais celeridade alguns crimes no estado de Alagoas, é porque hoje a gente não consegue. E o que é que algumas autoridades policiais faz? Fica escolhendo ali o que vai ter que dar mais celeridade. Entendi. Isso é uma realidade. Né? Os delegados de polícia ali ficam sendo... recebendo alguma pressão da própria sociedade que quer ver aquele crime que repercutiu mais para dar uma maior resposta do Estado, mas em compensação você tem diversos outros crimes que o delegado, a equipe policial não consegue dar uma celeridade, uma eficiência maior porque falta efetivo. Eu quero agradecer a presença de vocês dois, né? O Magela aqui como nosso analista, mais um programa Segurança em Foco, abordando 2 temas importantes, a reivindicação do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis, junto ao governo de Alagoas para a melhoria nas condições de trabalho e também as ações da Lei Seca, né, Tenente? Parabéns, continue com o trabalho. Obrigado. Ricardo, volte outras vezes aqui ao programa. Magela, até a próxima sexta. Até a próxima. Até a próxima, viu, gente? Obrigado. Assim nós vamos encerrando esta edição do Segurança em Foco. Acompanhe a nossa reprise no decorrer da semana. Eu deixo o meu forte abraço para você e até o próximo programa.